Abra sua Bíblia aí, esse livro preto você carrega aí, Mateus 20. Mateus 20, nós vamos ler somente o verso 30. Enquanto os irmãos acham, eu quero dizer a minha alegria em estar mais uma vez aqui na Igreja Presbiteriana, aqui em Itapera. É uma alegria rever os irmãos. Algumas figurinhas eu estou vendo aqui, eu conheço da outra vez que estou. A outra, após a minha volta ao Face, eu estou vendo algumas pessoas aqui que eu sempre vejo no Face, que eu andei sumido, né? Que eu sempre faço arte, aí eu hoje sumo, e aí depois apareço de novo. E agora eu estou lá de volta para poder impactar. E pastor David é um amigo, uma bênção, louvo a Deus pela vida dele, a cada irmão. Aquele irmão lá do som, da última vez que eu estive aqui, ele era muito feio, ele está ficando bonito, né? Louvo a Deus pela... Te fez bem, varão, te fez bem o manto, viu? Deus abençoe você, amém, louvado seja Deus. E Marquinhos da Graça, meu amigo, nós passamos lá e louvamos a Deus. Pegamos o Marquinhos, trouxemos, e minha esposa, que hoje a oportunidade de estar comigo, ela sempre trabalhando no Rio ou nas suas atividades, aí às vezes impossibilita de estar comigo. Para mim é uma honra estar aqui, missionária Simone, uma benção. Então vamos ler Mateus 20, verso 30, que diz assim: E eis que 2 cegos assentados junto ao caminho, ouvindo Jesus que passava, clamavam dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Somente essa parte que eu quero ler. Quando nós entramos no propósito de oração, eu já conheço o propósito de oração desta igreja, e nesses 40 dias a gente tem alguma experiência com oração, não só experiência pessoal, mas como testemunho de pessoas idôneas, que a oração, ela é algo interessante. Você pode se expressar através da sua oração. Não há garantia nenhuma que você vai alcançar o objetivo da forma que você está colocando. Mas quando nós nos damos a orar, acontece algo muito fantástico, que nós começamos a mover o mundo sobrenatural. E algumas vezes nós pedimos de uma forma e Deus pega o seu pedido e Ele recicla, Ele diminui, ou Ele aumenta, ou Ele coloca flores, ou Ele faz uma transformação no seu pedido. E quando é o período dessa transformação, a gente não entende, da vontade de brigar com Deus, da vontade de falar: como é que o Senhor faz isso comigo? E a gente não compreende quando Ele está fazendo essa transformação. No final, quando nós chegamos ao processo da nossa oração e nós alcançamos uma vitória, nós olhamos assim e falamos: ainda bem que Deus não me deu do jeito que eu pedi. Ele transformou e melhorou, mudou a situação. E às vezes não é melhor, mas às vezes é o correto. Ele pega e faz. É igual aquela pessoa que pede ao Senhor: eu quero um carro, mas ele não tem carteira de motorista. Então Deus não é irresponsável. Ele vai primeiro lhe dar uma carteira de motorista. Você vai ter que pedir, vai ter que ir lá, você vai ter que ir lá na autoescola, vai ter que fazer todos os trâmites, vai ter que ser reprovado na baliza, ou passar conforme você queira. Vai ter que acontecer um monte de coisa, e talvez no final, quando tiver tudo certinho, possa ser que Ele dê da forma que você está pedindo. Então nosso Deus, e a oração é algo que nós precisamos estudar bastante, porque não existe receita correta. Faz assim, você chega na igreja, ora com o joelho esquerdo até as 8h30, e até as 9h você ora com o joelho direito. Não tem receita. Não, essa semana você senta desse lado, na outra semana você senta desse. Deus vai... Não existe receita correta para oração. Tem gente que chega e sabe o que falar, e quando fala com o Senhor, expressa todo o seu desejo, tudo que Ele quer. Tem outros que chegam aí, se ajoelham e não conseguem falar nada, só chora, somente fica assim.
querendo encontrar palavras para dizer. E se não tiver pessoas aqui, eu já tive essas experiências, coisas que eu não verbalizei, coisas que eu pensei na minha oração e Deus realizou. Então não existe a receita correta. E o que eu faço, pastor? Existe o seguinte: você entra dentro da igreja e se transforma em um verdadeiro adorador. Você entra dentro da igreja e todas as vezes você vem para orar, para falar com Deus. Mas pastor, a igreja não abre todos os dias, então você tem outra receita. Entra dentro do seu quarto, fecha a sua porta, você e ele lá, e conversa e fala. Mas o importante é você se derramar na presença dele, se render, contar exatamente o que você quer, e ele não vai dar um jeito não, ele vai transformar essa situação. Vai ser uma grande experiência. Quando você sinaliza, estou ajoelhando para orar, ele, opa, e começa ali uma grande experiência. E eu usei esse versículo aqui, parece que eu vou pregar sobre o cego. Não, eu só usei esse versículo para poder tirar esse texto aqui, essa frase, Senhor, dizendo, Senhor, filho de Davi. Só isso. Porque quando nós observamos um cego à beira de um caminho, ele pedindo algo, nós observamos aquela pessoa ali, ela não tinha muito acesso a informações, a estudos, mas ela vai e tem uma informação com ela sobre uma certa genealogia, e essa genealogia de Jesus vai fazer este homem chamá-lo de Jesus, filho de Davi. Se você for em Mateus, anota aí depois, você vai lá, Mateus 1,6, você vai encontrar Jesus na genealogia de Davi. Ou seja, vai encontrar Davi na genealogia de Jesus. E quando você encontra, poxa, mas o que tem a ver? Eu separei ele, o mais importante dentro dessa genealogia, porque o rei Davi, ele tem um histórico que ele chega até onde chegou por causa da oração de uma pessoa. Como assim? Quando nós observamos a história de Davi, quando nós vimos ele, nós vamos mais para frente, nós vamos encontrar Jerusalém sendo chamada de cidade de Davi. Nós vamos encontrar sendo o melhor rei que já passou por Jerusalém. Nós vamos entender que este homem tinha algo direcionado e guiado por Deus. E foi preciso uma certa vez um profeta entrar na casa do seu pai. E quando esse profeta entra na casa do seu pai, ele entra ali para a unção de um novo rei, porque Deus já tinha passado um pito nele e já tinha falado sério com ele, falando, é hora de nós levantarmos um rei. E ele entra na casa de Jessé, e quando entra ali, existem várias probabilidades. Então a probabilidade que esse Davi fosse ser rei, poderia ser que houvesse um erro, materialmente falando, mas espiritualmente era impossível acontecer o erro. Materialmente, o profeta, um certo profeta, entra na casa de Jessé, e quando entra na casa de Jessé, ele vê filhos maravilhosos, deslumbrantes, cada um cheirando caiaque, boticário, cofre e estileto, cada um com sua roupa mais bonita. Afinal de contas, Samuel ia ungir ali o próximo rei. Então eles estavam capricharam. Aos olhos humanos era o melhor que tinha, era o melhor que possuía. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando se trata de batalha espiritual, quando se trata de projetos de Deus, fuja da normalidade. Entenda, nem sempre quem está ganhando vai ganhar, nem sempre quem tem mais possui mais que você, nem sempre quem é o melhor vai ser o melhor que você. Porque quando o nosso irmão Davi, sabe aquele negócio de fila da promessa? Irmão, fica na fila da promessa. Davi nem na fila da promessa estava, enquanto seus irmãos estavam ali aptos, que daqui a pouco eles vão receber a unção, vai ser derramada sobre ele. Passa o primeiro, o outro e nada. E Deus fala, não, você está vendo o que vê por fora. Então quando nós observamos um profeta que tem essa intimidade com Deus, esse profeta, ele é gerado através da oração de uma mulher. Eu vou provar que ela orava. Para esse homem ter essa especialidade de proximidade com Deus, foi preciso Deus bolar um plano e jogar uma mulher de oração, jogar uma mulher de joelho orando. Esse homem, ele chega dentro de uma casa e vê
todos aqueles homens e fala: certamente aqui está o novo rei que eu tenho que ungir. Irmãos, se tratando do mundo espiritual, o que você está vendo não é o que você está vendo. Como assim, pastor? Às vezes nós vemos portas fechadas. Quando você vê portas fechadas, dá uma bela de uma gargalhada. Eu conheço um Deus que abre portas onde nem parede tem. Eu conheço um Deus maravilhoso. Quando você vê, mas não tem saída. Ainda bem que não tem saída. Todos vão voltar, todos vão dizer assim: não tem saída. Mas você que está nesse propósito dos 40 dias da oração, você não. Tem que ser diferente. Há algo. Você está sendo forjado em uma fornalha de oração. Você está sendo construído. Você está sendo fundido. Você está sendo derretido ao máximo para pegar um formato aonde ninguém vai mais desestruturar, aonde não houver mais fé. Você simplesmente vai dizer: eu fui forjado no caráter da oração. Eu sei o quanto meu Deus responde. A gente diz amém, mas tem pessoas que estão aqui e tem orações que não foram respondidas. Tem pessoas que estão aqui sentadas aqui e suas orações não foram respondidas. Ainda existem portas fechadas e querendo que Deus abra e querendo que Deus faça, mas Deus ainda não fez. Das duas uma: ou você não bate bem na cachola, ou então você está desesperadamente apaixonado por esse Deus. Você o entende de uma forma: pastor, paixão é uma coisa que acaba. Eu sei, mas quando eu digo apaixonado, é aquele querer, é aquela vontade, é aquele vir, é aquele estar. A minha porta está fechada, eu não vejo solução nenhuma para nada, mas já que não vejo solução, eu vou lá para orar, seja na igreja, seja em casa. Vou me curvar diante do meu Deus, porque possa ser que ainda haja uma esperança. Eu venho aqui e digo para você: se você está achando: pastor, eu já participei da outro propósito, não funcionou, insista mais um pouco, ore mais um pouco, fale mais um pouco. A tua oração e o teu louvor não está passando sem perceber. Deus está observando o seu sacrifício aqui nesta noite. E quando eu vejo que o rapaz nem na fila da promessa estava, tipo aquelas pessoas que nem currículo botaram e são chamados para o emprego, e tá todo mundo aqui, tá, o pernil tá na mesa, tá, Coca-Cola, tá tudo aí. E vai ungir quem? Ninguém. Acabou os mancebos, acabaram. Acabou, não tem mais ninguém. Peraí, tem um... vai dizer que você é um pequeno, é um ruivo, a Bíblia diz que ele era formoso, era belo, mas não era igual aos seus irmãos, apropriado para a guerra, para a peleja, postura de rei. Ele não tinha assim aquela beleza toda, ainda era um jovem, franzino, desenvolvendo, né? Saindo da sua puberdade, entrando na juventude e para prosseguir sua vida. Aí o profeta vai e fala assim na versão Etan: guarda a Coca-Cola, guarda o pernil, nós só vamos sentar à mesa quando ele chegar aqui. Algumas vezes você não está dentro do contexto. Algumas vezes você não está inserido na história. Algumas vezes o seu nome nem citado foi. Algumas vezes a sua igreja possa ser motivo de as pessoas não acreditarem. A sua família possa ser motivo de você ver: na minha família só teve bancarrota. Mas por isso Deus te colocou dentro desse propósito. Por isso Deus te colocou aqui. Porque tem pessoas que não estavam nem na fila da promessa, tinha pessoas que estavam fora do contexto, mas a história para. Eu conheço um Deus que faz exatamente assim: só vamos continuar quando aquele que está lá chegar aqui e a unção vai ser descida sobre ele. Assim mesmo acontece com o mendigo lá, porque quando ele clama Jesus, com o cego, quando ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus também manda parar, porque ele fala: alguém está me chamando. Porque quando nós vemos aqui duas condições: uma pessoa chamando o nome dele e a outra nem ali estava. Ou seja, mostrando e provando para você que não existe fórmula correta. A única
coisa que eu posso dar de dica para você: não pare de adorar, não pare de ler a Bíblia, não pare de estar na presença do Senhor, não pare de dobrar o seu joelho, não pare de falar com Ele, não pare de orar, não pare de quando cantar. Eu me amarro quando o Marquinhos canta o Coração Valente aqui, eu me amarro, acho, parece que passa um filme na minha mente, sabe? Não pare. Ei, tem derrotas sim, tem fracassos sim, crente também fica desempregado, crente também morre, crente também vai para o UPA, crente também tem baixa, sabe? Temos sim, nós perdemos sim, mas também quando a gente ganha, rapaz, quando Deus dá vitória para a gente, já viu? Ele costuma arrebentar, ele costuma esculachar, é de mão cheia, ele vai, toma varão, é com você mesmo. Mas sabe de uma coisa? Ele primeiro prova você, leva você ao seu limite. Ei, tomar posse de bênção, tomar posse de resultado de oração, não é para frouxo, não é para covarde, é para aqueles que metem a mão no arado, vai para o campo. Mas e se o profeta vai entrar lá, e se eu não estiver lá? Se for seu, o Senhor manda chamar você aonde você estiver. Você é você é o resultado de uma oração. Aleluia. Aí eu fico vendo o nosso Jesus lá na cruz do Calvário, e a genealogia dele passa por Davi. E se aquela mulher não orasse? Que mulher, pastor, o senhor está falando? Já vou falar o nome dela. E se ela não orasse? A tia Ana. Tem alguém aí com o nome de Ana? Aí, faz assim um sinal. Ninguém? Não temos nenhuma Ana? Oh, legal. Interessante que a tia Ana, eu acho interessante que a tia Ana, ela não tem nada que possa agradar ao Senhor. Procure alguma coisa em Ana. Procure. Era estéril. Uma mulher estéril. Sabe o que é uma mulher estéril naquela época? Era nada. Era um fracasso. Era absolutamente nada. Deus simplesmente levanta do seu trono, não me explica, não me pergunta como isso funciona, que a Bíblia não explica e eu não consigo entender também. Deus se levanta do seu trono. É você, Ana, que eu vou usar. Eu tomara que Deus se coloque de pé e diga para você: é você que eu vou usar. Existe uma história precisando ser mudada. Israel está muito bagunçado e eu preciso ungir um novo rei daqui a um tempo. Davi ainda não estava nem na história. Tia Ana estava lá orando. Tia Ana não gerava filhos. Tinha o seu marido. A minha Bíblia diz lá em Samuel que ele o amava. Dava até porção excelente para ela. Toda vez que subia a Siló para adorar, levava a tia Ana com ele. E tia Ana, porque de tanto eu ler na Bíblia, eu fiquei íntimo dela. Então a gente, algumas pessoas a gente vai ficando íntimo de alguns personagens na Bíblia. E levava com ela. Mas tinha uma lei. Tinha uma lei. Se tia Ana não gerasse, ele podia pegar uma criada e podia gerar filhos no lugar dela. Parece que vem para irritar a gente, não é verdade? Parece que vem para irritar a gente. Tia Ana, madre cerrada, observando, sentada, e daqui a pouco uma certa Penina, que nem eu procurei a genealogia dessa mulher, ela entra na história apenas por uma brecha da lei e consegue começar a gerar filhos com Eucana. E quando ela gera filhos com Eucana, ela irrita profundamente Ana. E eu vou te dizer por quê. Porque Deus precisava empurrar Ana para poder ter o coração quebrantado. Deus vai atender você no propósito de oração. Eu sei que essa igreja tem um propósito de conversão dessa localidade.
Eu sei que essa igreja tem um propósito de começar a acontecer curas. Eu sei que essa igreja tem um propósito de Deus começar a abrir portas fantásticas na cidade para nós que aqui estamos. E sabe de uma coisa, pasmem, alguns já são testemunhas disso. Continuem no propósito de oração. Deus vai realmente fazer milagres tremendos, ou melhor, continuar fazendo milagres tremendos no nosso meio. E eu quero que você creia nisso. Pais que estão aqui orando, quando vocês estão, eu não sei se da última vez que eu vim aqui a minha filha já estava na faculdade, não sei, mas um filho de um fazedor de torta, agora cursando engenharia na faculdade federal, só se for por um milagre de Deus. Sabe de uma coisa, você vai continuar orando, o currículo do seu filho será o melhor, o currículo do seu filho será o melhor, o casamento do seu filho será o melhor. Sabe, aonde está o seu filho, lá naquele lugar que ele está, ele vai ser o melhor. Ih, pastor, o senhor não conhece meu filho, ainda bem, porque você aqui de joelhos dobrado, você está sensibilizando o coração de Deus, é Deus te empurrando, é Deus falando, vai, me busca mais um pouco, ora mais um pouco, clama a mim mais um pouco, é Deus falando para você, não desiste, vai, portas fechadas, você é aborrecido, e o pastor dizendo aqui, qual é o remédio para a ansiedade? Eu ouvi quando alguém diz assim, se achar me ensina, e a gente aqui, no desespero, Deixa eu ver quem é que vai me servir água. Ninguém se levante, espera aí que eu tenho que escolher alguém. Você é de braço cruzado? Ó quem é. Vem cá, me sirva água. Tem que ser essa água aqui, porque essa aqui é fresquinha. Fresquinha, não é fresca. Pode servir em cima aí. Observe. Você é na igreja? Eu sei que o nome dele é Edgar. Acertei, né? Quem que você é na igreja? Eu sou servidor de água para o pregador. Aí nós achamos que não somos absolutamente nada e por isso Deus não vai agir. Minha garganta travou e ele veio me servir água. Ele me deu o melhor. E foi e me deu. Serviu. Eu imagino que há um tempo atrás, não estou especulando nada, só estou imaginando. Eu imagino que esse rapaz seja fruto da oração de alguém e por isso está aqui nesta noite, neste lugar. Eu imagino que existem mães, eu não vou nem citar lá fora, já que eu não conheço ninguém aqui no profundo. Eu imagino que mães que estão aqui desejaria que o seu filho fosse hoje aqui na igreja a pessoa que estivesse servindo água para o pregador. Então pare de desejar isso e realize com vontade. Faça acontecer com vontade. Meu filho vai estar na casa do Senhor. Ele é o que lá? É o servidor de água. E como eu chorei para que isso acontecesse, como eu clamei ao Senhor para que isso acontecesse. Mas Deus precisa empurrar você para clamar a Ele. Você vai sensibilizar a Deus com o teu louvor, com a tua oração, com a tua necessidade de dizer para Ele, eu estou aqui, eu quero. Se Ele vai te dar é outra história, mas que você vai sensibilizar o coração dele, vai. Aí você chega, o melhor louvor é o seu, a melhor adoração é a sua, o melhor coração quebrantado é o seu. Enquanto essas coisas não acontecerem, Deus vai te empurrar para o sentido da adoração. Deus vai permanecer com as portas fechadas, dizendo, porque eu não sei você, mas eu era muito cabeça dura, eu era teimoso, ainda sou um pouquinho, muito teimoso, eu sei como faço, eu que sei. Sabe nada, rapaz, quem sabe é Deus. E enquanto nosso coração estiver duro como um coração de pedra, Deus vai permanecer com as portas fechadas, esse coração vai amolecer, rapaz, e você ainda vai se render na oração e no propósito diante de Deus.
Ô pastor, mas eu não sirvo a um Deus que fecha portas não. Eu sei, eu também sirvo a um Deus amoroso. Mas quando ele fala assim, vou fechar as portas porque eu preciso trabalhar com você. Aí a gente já viu aquela oração que a gente faz de revolta? Ah, Deus, hoje é meu ultimato contigo. Ou tu me atende, ou o quê? Você vai mandar fogo pro céu? Ou o quê? Hoje é meu ultimato. E nesse ultimato você pretende fazer o quê? Quando a batalha vai para o mundo espiritual, para nós sensibilizarmos o coração de Deus, só se estivermos com o nosso coração quebrantado. Aí a mulher chega lá, Deus, me dá um filho. Se tu quiser me dar um filho, tu me dá. Se não quiser, também não sei o que eu vou fazer. Olha a diferença. Agora, Deus, me dá um filho. Eu não aguento mais ver aquela Penina me enchendo a paciência. Meus nervos estão fritados. Imagina naquele almoço, eu vi uma ilustração esses dias. Imagina naquele almoço de domingo, Eucana sentado à cabeceira da mesa, Ana, que era a principal, sentada do outro lado, e Penina sentado logo depois, e aquela renca de filho passando na cara de Ana. A minha Bíblia diz que irritava ela profundamente. Pastor, eu estou indo ao desespero. Olha, o diabo parece que está tirando a minha paciência. Que nada, rapaz, é Deus provocando você, é Deus forjando você, é Deus dizendo para você, leia. Eu sei que vocês leem a Bíblia todos os dias, que vocês oram pelo menos meia hora, eu sei disso, pelo menos meia hora todos os dias, cantam pelo menos 2 louvores na sua casa, eu sei disso, mas é preciso insistir um pouco mais, e Deus vai provocar você como provocou Ana, e aquelas crianças passando para lá e para cá, e Eucana vai e olha, e se interte com as crianças, e Penina, eu até imagino ela sentando, né, perninha cruzada, como dizendo assim, eu tenho. Olha para Ana assim, presta para nada mesmo. Quem já passou isso na oração sabe o que são portas fechadas. Quem já passou em Deus não responder nossas orações, você já passou exatamente por isso. Nós sabemos porque tem dia que parece que o céu não está ouvindo, porque essa mulher vai gerar um dos maiores propósitos de Deus. E quando Deus tem seus propósitos, Deus precisa lapidar a questão dos propósitos, porque Samuel é um homem que Deus respeita muito na história, e precisa ser um homem especial, precisa ser um homem de visão, precisa ser um homem que vai ver o Urim ou o Tumim mover ou brilhar, é um homem que precisa ver diferente. É um sacerdote, é um profeta, é um homem que tem uma sensibilidade, é um homem que tem uma comunhão com Deus, e eu vou provar aqui esta comunhão. Tinha que ser gerado em um ventre onde tinha o coração quebrantado. Se ele fosse arrogante, ele não enxergaria o maior rei da história. O que isso quer dizer com isso, pastor? Deus está te levando a um nível que quanto mais Ele te empurra para a oração, os seus olhos são abertos para enxergar coisas que ninguém vê, os seus ouvidos são abertos para ouvir coisas que ninguém ouve. Ei, a sua boca começa a dizer coisas que ninguém nunca disse na esfera espiritual de comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque Deus provocou você. Assim como Deus fez aquela mulher chegar naquele dia, dentro daquela tenda, naquela casa de oração, com o seu coração pequenino. É como tem pessoas hoje aqui. Se Deus me respondesse. Marquinho, a gente passar para o segundo tópico, que o Espírito Santo de Deus te deu um louvor aí agora. Aleluia. A presença é real. Aqui nesse lugar. Continua cantando. Imagina a Ana lá, ó. A presença é real. Eu quero que você fale com Deus. Pastor, eu vim aqui somente por mim mesmo, não vim para pedir. Pode continuar cantando, Marquinhos. Eu não vim pedir nada não. Então não é que seja pedir, eu quero que você crie agora comunhão com Deus na oração. Pode continuar cantando, Marquinhos. Eu quero que você crie comunhão com Deus.
Aquela mulher não tinha palavras naquele lugar. Qual era a outra palavra que ela ia dizer? A não ser me dar um filho. Qual era a outra palavra que ela ia dizer? A não ser abre a minha madre. Qual é a outra palavra que ela ia dizer? Senão, Senhor, me faça gerar. Mas pastor, está me faltando recursos, está me faltando tudo. Esse é o momento que você vai entrar no seu desafio com Deus. Esse é o momento que nós vamos invadir o sobrenatural, encostar na pilastra do templo e ali pedir ao Senhor, falar com o Senhor, porque não é agora Eli quem vai ver você, não, o sacerdote Eli. Quem está vendo você é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele sabe quem é você, então é o momento de você falar com Ele. Totalmente. Meu Deus, aleluia. Sua presença é Aleluia. aqui neste lugar. Senhor, nos dê essa localidade. Sua presença. Cada esquina, Senhor, desta localidade seja marcada, Senhor Jesus querido, pelo Teu Espírito Santo. Aqui neste lugar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu tomo esse território espiritualmente na Tua presença. Nós como igreja tomamos esse território. Haja salvação nas nossas casas. Haja cura nas nossas casas. Então eu louvarei. Haja milagre nas nossas casas, Senhor, meu Deus, meu Pai. Haja. Haja milagre, Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu não sei quantos vão sentir como Ana. Ana está ali encostada naquele lugar. E o Espírito Santo do Senhor vem. E acerta Ana, né, que ela está naquele começo de tarde. Vai ser gerado o maior profeta da história. Através de uma mulher que não tinha nada. Através de uma mulher irritada. Através de uma mulher subtraída e humilhada. Através de portas fechadas. Sabe o que Deus resolve fazer? Sabe o que Deus absolutamente faz? Ele simplesmente... hoje eu vou abrir a madre dela. Hoje a oração dela está diferente. Hoje ela entra na minha presença de algo especial. Mas quando Deus está com ele, isso é eu especulando no meu coração. O profeta Eli, que não tinha mais a visão suficiente, há uma confusão, e confunde ela com uma pessoa embriagada àquela hora do dia. E quando confunde ela com uma embriagada, é mais humilhação que chega. Sabe de uma coisa? Quando isso é experiência minha, quando Deus está perto de abrir a madre, acontece humilhação, acontece ninguém nos entender, acontece, eu não sei o que acontece no mundo espiritual, um reboliço tão grande, nos leva a um estado de nós quase desistirmos. Não, eu vou recuar, não está sendo da forma que eu quero. Eu venho aqui nesta noite para dizer para você, não aquele que estava naquele dia em Siló, mas o Espírito Santo de Deus hoje paira sobre a igreja. Possa ser o dia que o Espírito Santo de Deus está vendo. Ele sabe quem é você, sabe do teor da sua oração. Ele está vendo, não pastor, mas eu nem tenho orado direito, mas Ele sabe do seu coração verdadeiro. Então, como se fosse naquele dia, você vai gerar. Você vai gerar! Naquele momento, eu imagino que há uma mudança por dentro de Ana, porque a minha Bíblia diz que à noite Eucana vai conceber a ela. Então aquele ventre precisava ser transformado na viagem de volta. Então eu imaginando o Espírito Santo colocando as coisas certas. As mulheres que aqui estão sabem que o órgão reprodutor feminino precisa de um útero saudável. Sabe que precisa de ovários, sabe que precisa de uma funcionabilidade da mulher na trajetória de volta. Eu creio que o anjo do Senhor estava trabalhando ali naquela mulher.
Como assim, pastor? Na sua trajetória do dia a dia, caminhando para a igreja, voltando para a igreja, caminhando para a escola bíblica, caminhando para os cultos, nessa trajetória, Deus vai fazer você produzir. Mas pastor, as portas se fecharam de uma forma. Ei! Deus vai fazer você produzir, e as pessoas não vão entender. Como pode ela gerar? Como pode? Pode. O Deus que nós servimos é um Deus especial. Sabe aquela mulher que estava aborrecida esses dias? Sabe aquela mulher que estava entristecida esses dias? Sabe aquela mulher que subiu para Siló de uma forma apavorada? Sabe essa mulher? Ela simplesmente começa a sentir algo. Depois que chegou em casa, concebeu junto com Eucana. Passado alguns meses, quem é mulher sabe o que eu estou falando, e quem é um pai presente também sabe. Dá aquela... mexeu. Eu imagino ela chegando na mesa do café naquela manhã. Penina ainda não sabe, mas mexeu. Aí ela vem, faz cara de quem foi abençoado. Faz cara de... Menina, sempre vendo ela com a cara fechada, sempre vendo ela chorando pelos cantos. Quando ela olha assim, deu ruim. O que aconteceu com essa mulher? Deu ruim. O que aconteceu com ela? A Penina olha assim. Tô grávida. Imagina o desespero de Penina. Sabe a bênção que estão duvidando de você? Vai causar desespero naquele lugar. Vai causar espanto. Mas ele tem um ventre fechado. Mas Deus resolveu abrir nos 40 dias de oração. Deus resolveu atender a minha oração naqueles 40 dias. Mas é impossível. Era impossível Ana gerar. Era impossível. Mas naquela manhã, antes de ir para a mesa do café, ai, imagina ela andando mesmo. Sabe quem está de cara fechada agora? Aqueles que te invejavam. Não, pastor, mas eu não estou aqui para provocar nada em ninguém. Irmão, quem procura, acha. Você procurou a bênção, achou. Outros procuraram te irritar, vai colher tempestade. Sabe de uma coisa? Não venha para a oração com aquela cara de que não sei se Deus vai, eu não sei. Ei, sabe, toma posse de uma forma especial nesta noite, sabe, diga para Deus mesmo, realmente, olha, eu sei que em algum lugar a minha bênção está aí, e eu tomo posse nesta noite, a resposta da minha oração está aí, e eu tomo posse nesta noite, e nesta noite você tome posse. Mas pastor, não estou vendo nada na minha mão. Possa ser que demore 9 meses para gerar, possa ser que demore 1 ano, possa ser que demore um tempo, mas sabe de uma coisa? Eu quero que você creia neste sobrenatural de Deus. Não é o que estava em Siló, é o que está nesta noite aqui neste lugar, e gera ventre nesta noite para homens e para mulher, no seu ventre espiritual, gerando bem-aventurança. Gera um menino, ele é entregue no templo. Eu vou encerrar agora em 5 minutos. Eu sei que 9 horas, hoje é quarta-feira, né? Todo mundo quer correr para ver o futebol. Eu não posso correr, que eu vou pegar a estrada ainda. Sabe aquele menino que nasceu? Sabe o que a mãe fez? Porque foi com dores e sofrimento, e ela fez votos ao Senhor. Ela entregou no templo. Você vai encontrar Samuel, a única pessoa na Bíblia que ele dormia perto da arca. Pode procurar lá que você vai ver. Ele dormia na sala da arca. Nenhuma outra pessoa você vai encontrar isso, com essa intimidade. A Bíblia dá lá em 1 Samuel 3 para você estudar esse assunto. Ele tinha acesso. Quem chegasse ali seria fulminado. Ele tinha acesso. Sabe o que é isso? Intimidade. O que é gerado com dores na oração, com suor, com lágrimas, geralmente isso que é gerado dessa forma tem intimidade perto com o Senhor.
Senhor. Você, por causa do que você tem buscado, por causa do que você está clamando ao Senhor, está sendo gerado em você intimidade que nenhuma outra pessoa possui. Eles não sabem o que é ajoelhar, eles não sabem o que é oração sem resposta, eles não sabem o que é portas fechadas, mas você sabe o que é portas fechadas, você sabe o que é oração sem resposta, mas também você sabe o que é um Deus poderoso, que derruba muralhas, que vence batalhas, que derruba gigante. Você sabe que Deus é esse, você conhece Ele, e essas experiências foram travadas aí aonde você está. Você não está de bobeira nessa história. Deus está forjando aí um verdadeiro guerreiro, um verdadeiro homem de oração. Se você está entendendo, diga graças a Deus. Eu quero te pedir que você fique em pé nesta noite. O nosso ventre, a mulher sabe que é aqui embaixo, mas o nosso ventre espiritual geralmente é o nosso coração. Eu não gosto desse negócio de pedir para colocar a mão no coração, mas só quem quiser. O meu eu acho que é aqui, que ele bate aqui, ó. Uns botam aqui, outro aqui, outro que tem o coração grande é aqui, mas coloque a mão aí se você quiser. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Vai gerar. Deus vai abrir essa madre. Está impossível, não está? Você não vê nenhuma possibilidade, não é? Aleluia. Agora prepare-se para a batalha. Não é do seu jeito. Não é que Deus vai dar jeitinho, não. Ele vai mudar a história. Para ele plantar o milho, ele vai ter que te ensinar a arar a terra. E é você, cabeção, quem vai ter que arar essa terra. Então você está aí com a mão aqui. Uns estão com as duas mãos, isso mesmo. Então Deus vai te ensinar como é que vai ser este negócio. Hoje, nesta noite, eu trago como um ato profético sobre a sua vida. Através dessa portas fechada, através dessa situação que você não está vendo, Deus vai mover, Deus vai começar a mover, vai, está sendo gerado no seu ventre espiritual chamado coração, um sonho que vai mudar a história da sua família, mudar a história da sua igreja, eles não vão acreditar, mas é exatamente assim que Deus vai fazer com você. Por isso Deus escolheu você, Ana. Por isso Deus tem Ana do sexo masculino e Ana do sexo feminino. Por isso Deus escolheu você, homem de Deus, mulher de Deus, as verdadeiras Ana dessa narrativa bíblica, para poder mexer em você. E hoje, nesta noite, vai, Marquinho. Deus está gerando. Deus está gerando no seu ventre espiritual. Deus está gerando no seu ventre espiritual. Quem vai fecundar a minha bênção, pastor? O Espírito Santo nesta noite, viu? Vai dar vida a essa história. Aleluia. Louvado seja Deus. Cante, adore, fale com o Senhor. Mostre os teus propósitos ao Senhor nesta noite. Mostre a Ele que você está no meio da peleja e você entende o que Ele quer com você. Você diz: Senhor, eu quero. Diga para Ele da forma, diga para Ele o jeito. Eu não sei se será do jeito que você quer, mas sensibilize o coração de Deus através do seu louvor, através da sua petição, através da sua adoração. Quem sabe não é a noite que Deus vai conceder.